A vida do outro lado da muralha. Graças aos céus, enfim estou liberta do meu cativeiro, diz Lina, a meiga princesa, que realmente estava muito aliviada por haver conseguido obter aquilo que lhe parecia ser impossível. Nesse instante ela olha para a serviçal Yara e diz com voz meiga: Senhorita Yara, por gentileza, cuide de minha amada Elsa, pois irei conversar com aquele jovem salteador. Nesse instante, Yara arregala os olhos e diz estarrecida: Vossa Alteza é muito perigoso. Saiba que este cavaleiro é um malfeitor, cruel e bárbaro. Senhorita Yara, logo tu vens me dizer que este cavaleiro é malfeitor? Vossa Alteza, este jovem senhor é um ser errante. Ele vive salteando as coisas alheias. Senhorita Yara, que mal este cavaleiro acometeu? Que eu saiba, ele apenas invadiu o nosso castelo para saquear alimentos, água para saciar sua sede. Não vejo nele um malfeitor. Saibas que, ao meu ver, ele é um belíssimo cavaleiro que está somente sendo condenado por querer alimentar-se. Vossa Alteza, gostaria de notificá-la que a vida deste lado é bem diferente da vida de nobreza. Me compreendes? Senhorita Yara, porventura podes me dizer em que sentido esta vida pode ser diferente? Vossa Alteza, saibas que deste lado da muralha tudo é muito dificultoso, pois os cavalheiros mentem e fingem para sobreviverem. Infelizmente, estou começando a imaginar que vós estás enamorada por este ser errôneo e não está se dando conta do risco que poderá estar correndo. Ora, a senhorita Yara está cometendo exageros. Se realmente obtens a pretensão de permanecer deste lado dos plebeus, terás que aprender a brigar e a se defender, porque ninguém irá batalhar por Vossa Alteza, e nem a defenderá como anteriormente. Senhorita Yara, saibas que estáis falando por demais, afinal, necessito falar com este salteador para libertá-lo rapidamente, me compreendes? Vossa Alteza, queiras ouvir com atenção minhas palavras, sou conhecedora das coisas que estou lhe dizendo. Como queira, senhorita Yara. Então, o que sugeres que eu faça? Apenas pedirei que sejas breve, pois temos pouco tempo. Vossa Alteza queira perdoar-me, mas agora nós teremos o tempo suficiente para conversarmos. Principalmente gostaria de notificá-la que não podemos ir soltando este ser errôneo da maneira que estás imaginando. Afinal, não somos conhecedoras da atitude desse sujeito. Lina sente-se irritadíssima, ouvindo aqueles comentários da serviçal Yara e diz: Nossa, senhorita Yara, acaso tens mais alguma queixa a fazer-me a respeito desse cavalheiro? Vossa Alteza, eu lamento, mas gostaria de notificá-la que se porventura esse sujeito suspeitar que vós sois uma princesa, ele a exterminará sem piedade e ainda salteará tudo o que nós temos nessa carruagem. Senhorita Yara, estou tendo uma leve sensação que estáis criando obstáculo para impedir-me de libertar este cavaleiro da guilhotina. Vossa Alteza, saibas que estou apenas preservando a minha vida, que tanto amo. Afinal, sou muito bela e jovem. E não tenho a pretensão de sucumbir agora, pois tenho esperança de ser tomada por algum príncipe em casamento, ainda nessa minha existência. Portanto, procures compreender-me. Nesse instante, Lina sente-se perplexa ao ouvir essas palavras expressas por Yara e diz esbravecida: Senhorita Yara, realmente tu és uma tola, imaginando que aqueles cavalheiros nobres, na maioria fúteis sem coração, podem ser melhor que este salteador. Saiba que muito dentre estes senhores
de nobres somente carregam seus títulos reais e mais nada. E nunca irão tomá-la por esposa. A serviçal Yara olha fixa para Lina e diz, com firmeza: Vossa Alteza, porventura, vós também achas que vosso majestoso pai, o saudoso rei Josué, era assim, como estes nobres cavalheiros que mencionaste ainda há pouco? Lina olha estarrecida para a serviçal Yara e diz: Saibas que meu majestoso pai também poderias igualar-se a estes nobres senhores que acabei de mencionar-lhe, senhorita Yara, mas posso assegurá-la que quando eu o conheci, felizmente o papai não era mais um jovem príncipe, pois ele já estava sobre o honroso trono assumindo seu posto de rei. Desse instante, a serviçal Yara recorda-se que Lina é uma Alteza e diz: Queiras perdoar-me, Vossa Alteza. Após uma pequena pausa, a meiga princesa suspira profunda e diz: Senhorita Yara, mediante a grande diferença de idade entre meu majestoso pai e a minha majestosa mãe, leva-me a acreditar que meu majestoso pai também assemelhava-se aos demais príncipes que referi-me há instantes atrás. Vossa Alteza, saibas que vossa majestosa mãe, a senhora Leoponda, é muito jovem e bonita, tanto quanto vossa Alteza. Senhorita Yara, saibas que minha majestosa mãe possui apenas o dobro de minha idade. E quanto a meu majestoso pai, o rei Josué, sucumbira muito ancião. Lina estava atenta conversando com a serviçal Yara quando ela ouve um sussurro de Elsa, sua mucama, a dizer-lhe: Vossa Alteza, Vossa Alteza. Sim, minha amada Elsa, estou ouvindo. Procure não esforçar-se, pois está necessitando de repouso. Ouça, minha doce menina, o que está lhe dizendo a serviçal Yara? Como queiras, minha amada Elsa, saibas que a ouvirei, esta senhorita, mas nesse exato instante procure descansar, está certo? Lina, apesar de não desejar ser subordinada por ninguém, decide aceitar o pedido de vossa amada mucama e olha para a serviçal Yara, dizendo: Senhorita Yara, o que sugeres que eu faça nesse instante? Deixa comigo, Vossa Alteza, pois irei ver este salteador para saber o que este sujeito pensa e se ele nos inspira confiança. Depois Vossa Alteza certamente poderá conversar com ele e até mesmo soltá-lo, se desejar. Como queira, senhorita Yara. A serviçal Yara, em imediato, passa para a parte traseira da carruagem, onde o prisioneiro Henrilu Pessoa se encontrava preso dentro do enorme baú. Ela aproxima-se do baú e bate levemente sobre este e diz: Salteador? Salteador? Estás me ouvindo? O jovem Henry ligeiramente responde dizendo: Sim, senhorita. Por gentileza, queiras dizer-me para onde estão me conduzindo, pois necessito saber. Acalme-se, ser errôneo, pois tu irás saber logo logo. Saibas que iria sucumbir nesta manhã às 10 horas. Iria para a guilhotina. Sabias? O jovem Henry, estarrecido, diz: Senhorita, o que estás desejando dizer-me? É, salteador. Saibas que tu irias sucumbir ainda nesta manhã. Logo que o sol estaria nascendo, às 10 horas mais precisamente. Mas o nosso bom Deus dispensaste um anjo bom para livrá-lo daquela que seria a sua derradeira hora. Por esta razão que estais a salvo. Senhorita, porventura podes dizer-me como eu poderei estar salvo se estou preso dentro deste baú horrendo? Ora, ser errante, lembra-se que pela manhã serias vossa derradeira hora. Senhorita, pode gentilmente dizer-me quem sois vós?
Saibas que eu sou apenas uma amiga daquela senhorita insana que o libertaste. Saibas que ela abandonou sua bela e limpa vida somente para libertá-lo daquele calabouço horrendo, sombrio e sujo. Senhorita, por que não me diz o vosso nome? A serviçal Yara suspira profundo e diz: Sabes que primeiramente necessitarei saber onde tu costuma fazer vossa morada. O jovem Henry nesse instante diz com ironia: Senhorita, saibas que eu jamais obtive uma morada nesta minha vida. Yara sente-se indignada e diz: Ora, porventura estás imaginando que eu irei acreditar nessas vossas palavras, salteador? Saibas que estás totalmente equivocado. O jovem Henry disse em forte tom: Ora, senhorita, gostaria que soubesse que minha morada sempre fora o lombo do meu cavalo. Que nesse instante nem sei ao menos onde ele possa estar, pois quando me prenderam naquele maldito calabouço, o coitado ficou amarrado do lado de fora do castelo, à minha espera, me compreendes? Salteador. Então queiras me dizer onde os seus familiares fazem morada. Senhorita, saibas que nesta minha vida caminham eu juntamente com o meu Deus e mais ninguém. Nossa, que horror! Nem ao menos conhece seus pais, seu ser infeliz, diz a serviçal. O jovem Henry encontrava-se agoniado por estar preso dentro daquele horrendo baú e diz: Senhorita, por gentileza, queiras tirar-me de dentro deste baú. Prometo-lhe que não irei fazer-lhe mal algum. Salteador, queiras aguardar-me apenas alguns instantes, pois chamarei a senhorita responsável por vossa libertação. Desta maneira, tu poderás pedir para ela libertá-lo de dentro deste horrendo baú. Saibas que eu tenho esperança que tu respeite esta senhorita que irá falar contigo. Me compreende, ser errôneo, porque ela abandonaste a vida maravilhosa dela para libertá-lo. Me compreendes? Ora, senhorita, podes acreditar que eu respeitarei esta boa e generosa criatura, mas queiras tirar-me logo de dentro deste horrendo baú por clemência. A serviçal Yara imediato retorna à parte dianteira da carruagem e lá estando diz: Vossa Alteza, saibas que o ser errôneo já está vos aguardando. Mas gostaria de dizer-lhe que, antes que abras o baú, necessita primeiramente conversar com ele para conhecê-lo melhor, me compreendes? Muito grata, senhorita Yara. Por gentileza, cuida de minha amada Elsa, enquanto falarei com o salteador, como queiras, vossa Alteza. Lina imediato se dirige para a parte traseira da carruagem para libertar seu amado ser errante. Mas, neste breve instante, o chefe da guarda, senhor Hugo, diz com voz firme: Vossa Alteza, estáis tudo em perfeita ordem convosco? A serviçal Yara, ouvindo aquele chamado, diz em sussurro: Vossa Alteza, queiras aguardar, pois o guardião está vos clamando do lado de fora da carruagem. Hugo, não ouvindo resposta da parte de Lina, diz com voz firme: Vossa Alteza, estáis tudo bem convosco? Lina imediato diz: Sim, senhor Hugo, saibas que estáis tudo perfeitamente. A propósito, pode dizer-me quando nós chegaremos até a presença do curandeiro? Vossa Alteza, ao meu ver, dentro de poucas horas estaremos chegando. Ótimo, senhor Hugo. Agora gostaria que nos deixássemos à vontade e não ficássemos clamando por nós. Afinal, minha nobre amiga fica estarrecida com esses clamores. E tem mais, saibas que se algo de ruim nos acontecer, eu clamarei a ti por socorro, me compreendes? Sim, vossa Alteza, como queiras. Agora, por gentileza, conceda-me vossa licença. Tens toda a serva. A bela princesa Lina imediato se dirige à parte traseira de sua luxuosa carruagem e lá estando, aproxima-se do baú
onde o jovem Henry encontrava-se preso, e diz com voz suave e meiga: Senhor Henry, estais me ouvindo? O jovem salteador, nesse instante, sente-se tomado por uma grande emoção e pensa em seu íntimo: puxa, esta voz suave e meiga, confesso já tê-la ouvido antes. Henry sorri levemente e continua emocionado a pensar: esta voz é daquela bela serva que gentilmente me serviu a ceia noturna esta noite, pois eu jamais avistei tamanha beleza e formosura em outra dama anteriormente. Afinal, ela aparentava ser uma verdadeira alteza real diante dos meus olhos. Senhor Henry, porventura estáis ouvindo? Diz Lina novamente. O jovem Henry diz emocionado logo a seguir: ora, senhorita formosa, saibas que jamais poderei deixá-la de ouvir, pois vossa voz tem um suave tom que é semelhante ao bálsamo para os meus tímpanos. O coração de Lina nesse instante pulsa aceleradamente e suas mãos e pernas enfraquecem. Apesar desse instante de êxtase, a bela princesa consegue dialogar dizendo: Senhor Henry, graças aos céus eu consegui libertá-lo. Saibas que, ao meu ver, sois um cavaleiro de bem, e por esta razão irei deixá-lo livre, e desta maneira poderá seguir o vosso destino. Agora somente irei pedir-lhe que jamais torne a invadir o castelo da rainha Leoponda Alcântara, me compreendes? Senhorita, podes conceder-me a honra de saber o vosso nome? Supostamente que sim, senhor Henry. Saibas que me chamo Lina. Lina, realmente é um nome tão belo e formoso quando vós sois senhorita. A propósito, poderei saber como sabes o meu nome? A meiga princesa sorri graciosamente e diz com voz meiga: muito grata, senhor Henry. Afinal, estáis aparentando ser um galanteador, pois estáis deixando-me envaidecida com os seus elogios. Saibas que um passarinho me contastes que o seu nome é Henry. Esse belo nome, sabias? Senhorita Lina, realmente é uma dama muito bela e formosa. Posso confessá-la que jamais meus olhos avistaram tanta beleza em uma dama anteriormente. Lina sorri graciosamente, rendida aos encantos da voz sedutora e firme do jovem Henry, que continuavas a elogiá-la, dizendo: Senhorita Lina, porventura poderei eu tornar a vê-la novamente diante dos meus olhos nesse exato instante? Lina põe a chave do baú e diz: Senhor Henry, saibas que irei abrir este baú nesse exato instante, para que tu possas ver novamente o meu rosto, está certo? Puxa, isto realmente me fará muito feliz, senhorita Lina. Lina, em imediato, abre o baú com os olhos brilhantes de alegria, mas quando termina de abri-lo, Henry se estremece ao vê-la e diz estarrecido: Nossa, nobre senhorita, vós sois Vossa Alteza, filha do majestoso rei Josué. Lina observa que o jovem Henry estava estarrecido com sua presença e diz: Acalme-se, jovem Henry. Vossa Alteza, por gentileza, queiras perdoar-me, pois imaginei que vós fostes apenas uma serviçal e ligeiramente obtive o imenso prazer de conhecê-la nesta noite. Antes mesmo de Vossa Alteza estar no calabouço, me prestando vossa honrosa visita. Portanto, gostaria de dizer-lhe que jamais iria engolir vosso precioso anel. Espero que consigas impedir esses paspalhos de cortarem minha barriga, pois isso seria tempo perdido. Afinal, eu nem cheguei a avistar vosso precioso anel, me compreendes? A meiga princesa olha entristecida para o jovem Henry e diz: Acalme-se, senhor Henry, pois gostaria que soubesses que eu sou aquela serva que estivesse servindo refeição a ti nesta noite. Afinal, utilizei
as vestes de minha amada mucama para conseguir adentrar com tranquilidade ao calabouço. E depois retornei a ti novamente, vestida com meus trajes nobres, acompanhada de uma amiga que, a propósito, estivesse ainda há pouco de conversação contigo, recorda-se? Vossa Alteza, por que vós utilizaste disfarce para chegar até minha presença? Afinal, não sou digno nem de dirigir-lhe a palavra. A bela princesa Lina sente-se profundamente entristecida, ouvindo aquelas palavras do jovem Henry, diz: Senhor Henry, por que estáis dizendo que não é digno de dirigir a sua palavra a mim? Vossa Alteza, eis sabedora que eu sou apenas um salteador, e como vossa nobre amiga acabaste de dizer-me, um ser errante. Saibas que durante toda esta minha vida, somente me aventuro invadindo castelos, tão luxuosos quanto o vosso, simplesmente para saqueá-los. Algumas coisas para que eu consiga sobreviver em meu dia a dia. Senhor Henry, podes dizer-me por que não me trata como estivera me tratando há instantes atrás, quando estava preso dentro do baú? O jovem Henry, nesse instante, com seu jeito travesso, faz um ar de ironia, dizendo: Ora, Vossa Alteza, saibas que há instantes atrás vós era, em meu conceito, uma linda e bela senhorita plebeia, que de repente, como num passo de mágica, se transformara em uma das mais belas e nobres damas da França. E eu, sendo simplesmente Henri Pessoa, um salteador, nesse exato instante não sou digno nem de olhá-la, como estou fazendo agora, sabias? Lina permanece entristecida com as atitudes do jovem Henry para com ela. Afinal, ela desejava que aquele cavalheiro a tratasse como anteriormente, sem o seu título nobre da corte real. Apesar deste abatimento, Lina diz com voz meiga: Senhor Henry, saibas que irei soltá-lo nesse exato instante, mas gostaria de pedir-lhe para que não cometesses o mesmo erro de outrora. Me compreendes? Henry sorri levemente para a bela princesa e diz aliviado: Sim, Vossa Alteza, posso jurar que não irei mais invadir o vosso precioso castelo. Pode ficar tranquila. Lina, apesar de estar cada instante mais entristecida com as atitudes do jovem salteador, diz com suavidade: Senhor Henry, gostaria muito que soubesses que abandonei a minha morada esta noite. Estou trazendo junto a mim, nesta fuga insana, 3 amigos. Henry se estremece e diz: Nossa, estava tudo muito certo para ser verdade. Eu sabia que tinhas algo errado nessa história toda. Por gentileza, nobre senhorita, pode dizer-me quem são estes amigos que estão vos acompanhando nesta fuga insana? Lina sorri com certa graciosidade e diz: Senhor Henry, saibas que eu trago junto a mim minha amada mucama Elsa. Ela sempre estivesse do meu lado. Portanto, a considero como uma real mãe para mim. A amo muitíssimo. Lina ligeiramente recorda-se que Elsa estais portando queimaduras horrendas sobre sua face e suas mãos. Ela sente-se culpada, e neste breve instante a meiga princesa chora amargurada diante do salteador e diz com a voz embargada: Senhor Henry, saibas que minha amada mucama está muito enferma e necessita de cuidados urgentes, pois ela fora torturada ainda há poucos instantes por Vossa Majestade a Rainha Leoponda. Henry sente-se penalizado e diz: Vossa Alteza, e qual fora a tortura que esta senhora sofrera? Saibas que minha majestosa mãe ordenou à mucama dela, Soraya, que conduziste um carvoeiro até a presença dela, e este, portando brasas ardentes dentro de um tacho, fora conduzido ao aposento de minha majestosa mãe, e lá estando, eles torturaram minha amada mucama.
Minha majestosa mãe ordenou para o servo que a queimasse todas as vezes que ela encobrisse a verdade ao meu respeito. Henry ouvia atento o relato de Lina, que permanece dizendo: minha majestosa mãe, não satisfeita de colocar as mãos de minha amada mucama sobre o tacho de brasas ardentes, a queimou na face também. A meiga princesa se desata a chorar, penalizada. O jovem Henry a olha com carinho e diz: acalme-se, Vossa Alteza. Pode dizer-me que atos errôneos vós cometeste para que Vossa Majestosa Mãe aplicasse essa punição tão severa sobre esta plebeia? Em meu parecer, ela a defendeu com muito carinho. Lina permanece chorosa, a dizer: Senhor Henry, saibas que minha amada Elsa me ajudou muitíssimo a libertá-lo. Por esta razão, minha majestosa mãe, desconfiastes de minha atitude e torturastes ela para dizer-lhe qual seriam meus planos para essa noite, me compreende? Henry suspira profundo e diz: puxa, estou muito penalizada, afinal, esta boa senhora sofrera torturas horrendas por minha culpa. Isto jamais esquecerei. Esteja certa, nobre senhorita. Mas pode dizer-me quais são os demais amigos que a acompanharão nesta fuga insana? Senhor Henry, saibas que senhor Geraldo, cocheiro, que estáis conduzindo esta carruagem, ele é um ótimo cavalheiro. Ele tem estado junto a mim desde que eu nasci, pois ele sempre me conduz nesta luxuosa carruagem e outras em visita a castelos vizinhos e distantes, e desta maneira eu sempre faço os meus passeios rotineiros. Vossa Alteza, somente espero que esse senhor Geraldo seja sabedor da gravidade da situação em estar lhe acobertando nesta fuga insana. Me compreendes? A meiga princesa sorri levemente e diz com voz meiga: saibas que também trago junto a mim senhorita Yara, aquela que estivesse há pouco conversando contigo. Senhor Henry, imagina que eu conheci esta serva nesta mesma noite, em prol de sua pessoa, sabia? Vossa Alteza está dizendo que conheceste essa senhorita em meu parecer? Sim, senhor Henry. Afinal, eu necessitava retirá-lo daquele calabouço, mas não estava encontrando uma maneira. Então tomei a decisão de pedir para minha amada mucama, que estando dentro do meu castelo, que trouxesse uma das serviçais para fazer-me companhia. E decidi transformá-la, senhorita Yara, em uma dama nobre, me compreendes? Ora, Vossa Alteza, então aquela enjoada senhorita que estivesse há pouco no calabouço contigo é simplesmente uma plebeia, ou melhor me expressando, não é uma Alteza real. Saibas que eu tinha a pretensão de utilizar esta serva como isca para libertá-lo daquele lugar horrendo. Senhor Henry, como desejei que tu compreendestes minhas gesticulações para contigo dentro daquele calabouço. Eu gostaria muito que vós tivesse trocado suas vestes com as vestes das nobres senhorita. Me compreendes? Henry arregala os olhos e diz: Vossa Alteza, então esta é a razão para vós haver gesticulado excessivamente para mim dentro do calabouço? Sim, jovem Henry, saibas que fora isto mesmo que ocorrera ali. Puxa, Vossa Alteza, cheguei a imaginar que aqueles gestos eram utilizados pelas nobres senhoritas para debochar de nós, os salteadores, os plebeus, entende? Os dois sorriem. Ser errante, a cada instante que se passava, estava se apossando mais e mais do nobre coração da meiga princesa, que diz com suavidade: Senhor Henry, gostaria de fazer-lhe um pedido especial antes de libertá-lo. Ora, Vossa Alteza, saibas que poderás fazer quantos pedidos desejares. Gostaria que vós não mais permanecesse tratando-me desta maneira que estáis a tratar-me. Perdoe-me, Vossa Alteza, afinal, não era minha intenção ofendê-la de maneira alguma. Lina sorri levemente e diz com suavidade: Senhor Henry, saibas que somente estáis desagradando-me
por persistir em tratar-me de Vossa Alteza. O jovem Henry diz com seriedade: Pois então queiras dizer-me gentilmente como desejas que eu dirijo-me a vós, minha soberana. Lina suspira profundo e diz: Senhor Henry, realmente tu me farias muito feliz se tratasse-me apenas por senhorita Lina, está certo? Henry sorri com certa ironia, dizendo: Como queira, senhorita Lina, mas ao menos vós poderia dizer-me o porquê estás abandonando o luxo e a nobreza daquele maravilhoso castelo dos Alcântaras? Senhor Henry, saibas que meus majestosos pais nunca deixaram-me ser uma pessoa na realidade. Eles sempre manipularam meus atos. Na realidade, nunca deixaram-me fazer coisa alguma. Sempre me fizeram sentir uma simples boneca, sem direitos, sem vontades, sendo subordinada a eles o tempo todo. Me compreendes, cavalheiro? O jovem salteador sente-se tocado em seu coração ao ouvir aquelas palavras expressas por Vossa Alteza e diz: Vossa Alteza, horas queiras perdoar, mas acabei esquecendo-me do vosso pedido de instantes atrás. Me compreendes? Afinal, senhorita Lina, saibas que eu posso imaginá-la. É muito difícil não ter vontade própria. Lina olha para o salteador com um olhar sereno e diz: Muito grata, senhor Henry, afinal, tu está atendendo meu pedido e tratando-me apenas por senhorita. Isto me faz sentir alguém na realidade. Henry sente-se maravilhado com aquela formosa senhorita. Lina, tomada de emoção, nem se dá conta que aquele jovem ainda permanece amarrado por uma forte corda, prendendo seus pés e suas mãos dentro do baú. Alguns instantes depois, Lina diz: Senhor Henry, nesse exato instante, irei libertá-lo. Lina tenta afrouxar aqueles nós apertados e diz: Nossa, como estar firme estes nós? Senhor Henry, o que farei para desatá-los? Senhorita, que tal apanhar uma faca e cortar esta corda? Desta maneira será bem mais fácil, não achas? Os dois sorriem. A meiga princesa nem sequer consegue mover aquele nó. Lina olha emocionada para Henry e diz, tomada de alegria: Senhor Henry, acabei de recordar-me que eu trouxe-lhe um presente especial durante esta minha fuga insana. Puxa, que maravilha, senhorita Lina. Saibas que eu adoro receber presentes. Porventura poderei eu saber o que acabo de ganhar de ti? Lina ligeiramente abre o baú e diz emocionada: Senhor Henry, saibas que trouxe-lhe uma espada. Veja, era do meu majestoso pai, que concedeu-me quando eu ainda completei 15 anos de idade. O coitado tinha esperanças que eu fosse um cavaleiro, e certamente eu tomaria posse do castelo dos Alcântaras após sua morte. Mas, infelizmente, contrariei o seu desejo. Então, minha majestosa mãe, a cruel rainha Leoponda, assumiu o trono real daquele enorme castelo. Me compreendes? Henry se emociona ao ver aquela bela espada e diz: Senhorita Lina, porventura irás conceder-me essa espada que vosso majestoso pai a contemplaste aos 15 anos de existência? Afinal, sou um simples salteador inútil. Senhor Henry, irei contemplá-lo com essa espada por imaginar que esta estará em boas mãos. Afinal, eu confio muito em ti, cavalheiro. Nesse instante, uma lágrima escorre dos olhos de Henry, pois em toda a sua existência ele jamais havia conhecido alguém tão especial como aquela bela princesa que acabara de ofertar-lhe um belo presente. Lina, em imediato, impõe a espada sobre aquela corda que estava prendendo as mãos do jovem Henry, e apesar das dificuldades, ela consegue desprender as mãos deste. Neste breve instante, Lina ouve a voz aflita da serviçal Yara aclamá-la, dizendo: Vossa Alteza, depressas, estamos sendo atacados por salteadores de estrada. Nossa, meu bom Deus, senhor Henry, o que faremos? Acalme-se, senhorita Lina, e por gentileza queiras conceder-me essa espada, pois lutarei como um insano, e posso assegurá-la que ninguém conseguirá fazer mal a ti e a vossa gente, esteja certa. Henry
Aquele ser errante rapidamente desprende seus pés e passa para a parte dianteira da carruagem. Lá estando, diz: Por gentileza, senhoritas, queiram passar para a parte traseira desta carruagem, juntamente onde encontra-se Vossa Alteza. Yara, arregalando os olhos, diz: Salteador, o que faremos com senhora Elsa, pois ela está muito enferma. Acalme-se, senhorita, pois irei situá-la na parte traseira juntamente com ambas. E procurem-se agarrar-se em alguma coisa, pois estaremos correndo grande risco de tombar essa carruagem em alguma dessas curvas. Lina nunca tivera passado por algo semelhante assim. Ela encontrava-se totalmente estarrecida e disse: Senhor Henry, cuide-se, por gentileza. Senhorita, saibas que saberei me cuidar. Agora lembra-se de precaver-se, pois esta luxuosa carruagem poderá encapotar a qualquer instante. Também olhem por senhora Elsa, que encontra-se enferma. Enquanto isso, Hugo, chefe da guarda, do lado de fora da carruagem, junto aos demais guardiões, enfrenta bravamente aqueles horrendos salteadores para proteger Vossa Alteza. E neste breve instante, um dentre os salteadores aproxima-se de Hugo, que diz com firmeza: Venha, seu maldito, que irei exterminá-lo primeiro a ti e depois um a um dentre os seus malditos companheiros. Isto é o que tu pensas, seu idiota. Tome, diz o salteador, que golpeia Hugo, chefe da guarda do castelo dos Alcântaras, nas costas em retribuição às ofensas que lhe fizeste. Hugo, ao ser atingido, cai sobre o lombo do seu cavalo, no mesmo instante rolando pela relva. O cocheiro Geraldo demonstra ser um ótimo condutor de carruagem, pois ele não se intimida com o ataque daqueles horrendos salteadores. A carruagem segue em alta velocidade, mas nesse breve instante, um dentre os salteadores salta em direção ao cocheiro Geraldo, tentando tomar-lhe as rédeas da carruagem. Henry Lou Pessoa se interpõe, dizendo: Tome-se, senhor Geraldo, e deixe que eu cuidarei deste indivíduo. O jovem Henry faz esgrima com aquele outro salteador e diz: Sinto muito, meu amigo de aventura, mas esta será a sua derradeira hora. Adeus! Henry crava a espada no peito de seu adversário, que ligeiramente cai rolando sobre a relva. Geraldo, o cocheiro, agradece o jovem Henry, mas nesse instante outro salteador investe contra o jovem ser errôneo. Henry demonstra ser realmente versado em esgrima e utiliza de agilidade. Ele novamente crava a espada sobre outro indivíduo que cai fatalmente. O cocheiro, o senhor Geraldo, diz: Bom, meu jovem amigo, muito bom! O jovem Henry nesse instante diz: Senhor Geraldo, saibas que eu sou um ótimo conhecedor desta região, portanto necessitamos fazer um atalho. Por gentileza, queiras adentrar-se depressa neste vão. Como queiras, meu jovem guardião valente. Geraldo imagina que o jovem Henry seja realmente um dentre os guardiões pelas suas vestimentas. Afinal, Henry estava trajando vestes de guardiões para fugir do calabouço. O jovem Henry olha para o senhor Geraldo e diz: Senhor Geraldo, necessitarei de um cavalo. Porventura podes me conceder um dentre esses? Sim, meu jovem cavaleiro. Por gentileza, senhor Geraldo, queiras dar freios nessa carruagem, para que eu possa apanhar um dentre esses cavalos. Meu jovem cavaleiro, sabes que se eu pôr freio nesta carruagem, esses sujeitos horrendos nos apanharão. Tens toda a razão, senhor Geraldo. Deixa que eu arrumarei um cavalo com um dentre esses imbecis. Isto será uma questão de tempo. Queiras precaver-se, jovem cavalheiro, pois isto é muito perigoso. Henry fica aguardando que algum dentre aqueles salteadores se aproxime dele. Nesse instante, um malfeitor se aproxima do jovem Henry. Henry investe para cima do sujeito, tomado de grande coragem. Ele consegue derrubar o bárbaro de cima do lombo do seu cavalo e toma posse do cavalo do mesmo salteador. O jovem Henry, ao tomar posse do cavalo do sujeito, diz: Senhor Geraldo, saibas que ao final desta trilha teremos uma pequena ponte à nossa frente, portanto, tu terás que utilizar de muita prudência para atravessá-la, senão a carruagem poderá tombar. Geraldo de imediato diz: Está entendido, meu jovem cavaleiro. Enquanto isso, os outros guardiões, apesar de terem lutado bravamente, já haviam sido eliminados e somente restava um guardião em combate, auxiliando o jovem Henry.
O jovem Henry, trajando aquelas vestes de guardião, realmente estava enganando a todos naquele exato instante, pois o guardião que restava o auxiliava com total empenho. Instantes depois, o jovem Henry, juntamente com outro guardião que restava, prossegue derrubando um a um após aqueles malfeitores. De repente, Henry ouve um forte grito vindo de dentro daquela luxuosa carruagem. Socorro! Socorro! Nossa, este clamor é de Vossa Alteza. Aqueles malfeitores a possuíram dentro da carruagem. Necessito ser rápido. Nesse instante, o jovem Henry olha para aquele guardião que ainda restara e diz: Companheiro, queiras prestar-me cobertura, pois necessito alcançar aquela carruagem nesse exato instante. Sim, companheiro, esteja certo que eu lhe darei cobertura. Podes prosseguir. O guardião realmente imagina que o jovem Henry seja um dentre os guardiões do castelo dos Alcântaras e o auxilia com total empenho para dar-lhe cobertura necessária para libertar Vossa Alteza. O jovem Henry derruba um a um dentre aqueles salteadores que se interpõem sobre o seu caminho sem temor. Instantes depois, Henry Lu Pessoa, aquele jovem ser errante, através de sua bravura, consegue avistar a carruagem e segue em disparada em direção àquela pequena ponte. Em imediato clama ao cocheiro dizendo: Senhor Geraldo, diminua a velocidade. Porém, o jovem Henry não recebe resposta por parte do cocheiro. E ele pensa em seu íntimo: nossa, pelos céus, não é o senhor Geraldo que está tomando as rédeas daquela carruagem. Ora, a ponte está muito próxima, o que farei? Tenho que agir rapidamente. Henry ora para o guardião que estava lhe dando cobertura e diz: Companheiro, ao meu ver, somente restaram aqueles malfeitores que estão dentro da carruagem, pois os outros nós já conseguimos eliminar pelo caminho. Tens toda a razão, companheiro. Agora, o que sugere? Henry permanece sobre o lombo do seu cavalo, galopando, em disparada. Nesse instante, ele clama em alto tom ao guardião que o acompanhava lado a lado. Por gentileza, companheiro, tente tomar as rédeas das mãos daquele sujeito asqueroso que está conduzindo a carruagem. E se porventura conseguiste esse feito, diminua a velocidade desta, senão irá encapotar ao passar sobre aquela pequena ponte, me compreendes? Sim, companheiro, deixa comigo, pois tentarei fazer o melhor, esteja certo. Henry ligeiramente se aproxima da carruagem. Nesse instante, ele corajosamente consegue adentrar-se a esta pela parte traseira. Instantes depois, o jovem Henry se depara com a serviçal Yara que estava apoiando a mucama a Elsa. Elsa permanecia ardente em febre devido às suas enfermidades. Henry, estarrecido, olha para estas e diz: Como estão, senhoritas? Graças aos céus estamos bem, salteador. Ora, queiram dizer-me onde a nobre senhorita Alina se encontra. A serviçal Yara imediato diz: Saibas que Vossa Alteza está na parte dianteira desta carruagem, cuidando de senhor Geraldo, que foste cruelmente ferido por aquele sujeito asqueroso que está conduzindo a nossa carruagem nesse exato instante. Henry imediato passa para a parte dianteira da luxuosa carruagem. Ele ligeiramente se depara com a bela princesa Alina agarrada ao cocheiro ferido. E diz: Puxa, senhorita Alina, como estás sentindo-se? Senhor Henry, saibas que estou sentindo-me estarrecida. Afinal, o senhor Geraldo fora golpeado em seu braço esquerdo. Ele estava sangrando por demais. Então eu amarrei este pedaço de pano para conter o sangramento deste horrendo ferimento. Muito bom, senhorita Alina. Lina olha para o jovem Henry e diz: Senhor Henry, estou observando que o vosso ferimento na face está sangrando muito, pois aquele guardião fez um profundo corte sobre sua face quando o chutaste bem diante dos meus olhos naquele calabouço horrendo. O jovem Henry ligeiramente eleva as mãos sobre o seu ferimento e diz: Ora, isto é apenas um simples sangramento, senhorita. Saibas que estou muito bem fisicamente. Agora queiras conceder-me vossa licença, pois necessitarei deter este sujeito bárbaro que está conduzindo a carruagem. Senão iremos tombar ao passarmos sobre uma pequena ponte, me compreendes? Senhor Henry, porventura avistaste minha amada Elsa? Sim, senhorita Lina.
Ela está acompanhada de sua amiga Yara, portanto, gostaria que se agarrasse bem firme na lateral desta carruagem, pois, ao meu ver, iremos tombar. Afinal, aquele sujeito está aparentando realmente não ser conhecedor dessas trilhas. Lina sente-se mais estarrecida ainda e diz: Senhor Henry, por gentileza, proteja minha amada Elsa enquanto eu cuido do senhor Geraldo, que também estás enfermo, e com esta queda de nossa carruagem eles poderão agravar-se em suas enfermidades. Tens toda a razão, minha princesa. Saibas que irei imediato auxiliar senhora Elsa, e quanto a ti, procures agarrar-se bem firme ao cocheiro para proteger-se. Nesse instante, Geraldo, o cocheiro, ouvindo as palavras do jovem Henry, diz com voz firme: Ora, meus bons amigos, saibas que estou bem, portanto poderei agarrar-me com apenas uma de minhas mãos. Fique tranquilos. Instantes depois, a luxuosa carruagem, em disparada, passa por sobre aquela pequena ponte e, imediato, ela despenca, encapotando abaixo desta, causando um grande estrago. Neste breve instante, o jovem Henry sai ileso desta horrenda queda. Ele ligeiramente se preocupa com os demais passageiros e pensa em seu íntimo: Minha nossa, meu bom Deus, preservai a vida de todos diante dessa terrível queda. O jovem salteador, em imediato, avista a enferma mucama. Elsa, ao ver o salteador se aproximar, diz em sussurro: Estou com vida, cavalheiro. O jovem Henry ligeiramente olha para a serviçal Yara e diz: Senhorita, e quanto a vós, estás bem? Salteador, por gentileza, me ajude, pois as minhas pernas estão presas. Embaixo desses destroços está doendo muito, diz a serviçal Yara. Henry, apesar de jovem, era musculoso e forte. Ele ligeiramente consegue desprender as pernas de senhorita Yara daqueles destroços. Ela se queixa de dores. Nesse breve instante ele ouve: Socorro! Socorro! Era senhor Geraldo clamando por socorro. Henry Lupe soa imediato, atenta para o clamor deste e diz estarrecido: É o senhor Geraldo, cocheiro, que está exclamando por socorro. Irei agora mesmo vê-lo. Senhorita, procure não mover suas pernas. Voltarei assim que possível para ajudá-la. Está certo? Está bem, salteador, afinal já estou melhor, diz a serviçal Yara. Logo em seguida, o jovem Henry sai à procura do cocheiro Geraldo, o ancião, dizendo: Senhor Geraldo, onde estás? Por gentileza, queiras responder-me ao meu chamado. Saibas que estou aqui, meu jovem. Puxa, senhor Geraldo, procures manter-se calmo, pois irei ajudá-la a sair destes destroços. Venha. Henry ligeiramente consegue retirar o cocheiro ancião em meio àqueles destroços da carruagem. Geraldo olha atento para o jovem Henry e diz: Jovem cavalheiro, saibas que Vossa Alteza caíste para fora desta carruagem no instante da queda. Portanto, estou temendo muito que ela tenha sucumbido, me compreendes? Henry sente-se tomado de grande desespero ao ouvir aquele triste relato do cocheiro e diz com firmeza: Isto não poderá ter acontecido, senhor Geraldo. Saibas que irei procurá-la nesse exato instante, e com a graça de Deus a encontrarei viva e saudável, me compreendes? O jovem Henry imediato percorre tudo ao redor daquele riacho à procura de Lina, a bela princesa encantada que enfim conseguira tocar-lhe o seu coração de cavalheiro solitário. Senhorita Lina! Senhorita Lina! Vossa Alteza, estáis me ouvindo? Por favor, me responda, Vossa Alteza. Alguns instantes depois, o jovem Henry diz consigo mesmo: Puxa, onde ela deverá estar? O jovem Henry prossegue chamando: Senhorita Lina, onde estás? Responda-me em meu clamor, por gentileza.
Henry persiste na procura de Lina, mas infelizmente esta não atende o seu chamado. O jovem salteador continua a procurá-la dentre aquelas pedras, perto do riacho. Nesse instante, o jovem Henry se depara com o malfeitor que havia causado todo aquele acidente. O malfeitor olha para o jovem salteador e implora socorro, dizendo em sussurro: Por clemência, meu amigo, queiras ajudar-me, pois não consigo mover, estou totalmente inválido. Henry suspira profundo, tomado de revolta e diz esbravecido: Saibas que és um estúpido, afinal foste tu quem ocasionou este horrendo acidente e agora vem implorar-me por ajuda? Irei exterminá-lo sem piedade nesse exato instante. O jovem Henry apanha sua espada. Ele, em imediato, aponta para o peito do sujeito, mas, neste breve instante, ele é interrompido por um forte clamor dizendo: Senhor Henry, não faças isso. Henry ligeiramente percorre com os olhos e se depara com sua amada princesa. Ele se emociona e diz com felicidade: Senhorita Lina, graças aos céus estais viva e sem ferimentos. Lina, a bela princesa, apesar de estar com suas vestes imundas, não aparentava ferimentos. Ela se aproxima do jovem Henry e diz entristecida: Senhor Henry, como podes obter o desejo de eliminar este indefeso cavalheiro? Ele está gravemente ferido, porventura não vês que ele apenas lhe implora uma piedade? O ajude-o. Henry imediato sente-se profundamente irritado com aquelas palavras expressas por Lina e diz com firmeza: Ora, senhorita, porventura não estás observando que esse sujeito é um malfeitor, repugno, e tens mais. Ele quase conseguiste acabar com todos nós, e agora tu vens pedir-me piedade a este? Lina olha entristecida para o jovem Henry e permaneces dizendo: Senhor Henry, porventura não estás observando que este senhor está totalmente indefeso e enfermo, necessitando dos nossos préstimos? Henry realmente sente-se revoltado com aquela atitude da nobre princesa. Que permaneces a dizer: Senhor Henry, necessitamos ajudá-lo nesse exato instante. Nesse instante, o jovem salteador diz, tomado de fúria: Senhorita Lina, gostaria de notificá-la que vossos amigos estão feridos, necessitando de nossa ajuda, me compreendes? Lina continua empenhada em prestar sua assistência àquele malfeitor e diz com voz meiga: Senhor Henry, por gentileza, queiras ajudar-me a conduzi-lo até a beira do riacho para que eu possa banhar os ferimentos deste. O jovem Henry encontra-se boquiaberto com aquela atitude da meiga princesa e diz, repleto de fúria: Como queiras, boa e generosa senhorita, gostaria que soubestes que esse vosso gesto é tão nobre quanto vós sois, estáis me ouvindo? Lina nada diz, somente sorri com leveza. O jovem Henry, mesmo contrariado e tomado de fúria, carrega aquele malfeitor até a beira do riacho, esbravejando, enfurecido, dizendo: Seu maldito, saibas que tu deverias ser exterminado sem piedade ao invés de eu estar lhe carregando, como se fora um escravo. A amiga princesa somente observa a fúria do jovem salteador, que ao colocar o malfeitor na beira do riacho diz: Pronto, nobre senhorita Lina, agora somente espero que vós não se atreva a pedir-me para banhar esse sujeito asqueroso. Estáis me ouvindo? Lina olha para o jovem Henry com seus brilhantes olhos azuis e diz com suavidade: Muito grata, senhor Henry, por vosso tão nobre gesto. O salteador olha rústico para a meiga princesa e mantém-se em silêncio. Lina segura levemente o braço de Henry e diz: Por gentileza, senhor Henry, podes prestar vossa ajuda aos meus amigos, pois prometo que logo irei ao seu encontro. Saibas que primeiramente darei água para este enfermo cavaleiro e também o auxiliarei, está certo? O jovem Henry, com os olhos arregalados e atônito, diz: Senhorita Lina, porventura tu és insana? Lina olha estarrecida para o jovem e diz: Nossa, senhor Henry, por que estáis
me perguntamos uma barbaridade destas? Senhorita ingênua, saibas que eu jamais poderei deixá-la sozinha, acompanhada deste sujeito asqueroso, portanto queira gentilmente acompanhar-me e o deixe deitado aí. Lina olha entristecida novamente para o jovem Henry e diz: Senhor Henry, porventura não estáis observando que este cavaleiro necessita de auxílio urgente? Pois estás a sofrer de dor horrenda sobre seus ferimentos. O jovem Henry suspira profundo e diz com ar irônico: Como queiras, teimosa e piedosa senhorita, saibas que irei nesse exato instante ajudar os seus amigos, enquanto tu permaneces servindo de mucama para esse malfeitor bárbaro. A meiga princesa permanece olhando triste para o seu amado ser errante, o jovem Henry, que demonstra ser totalmente rude e sem amor em relação àquele malfeitor enfermo que fortemente geme de dor deitado sobre a pedra. O jovem Henry, repleto de fúria, se afasta desta, que permanece cuidando no malfeitor e diz com suavidade: Como o senhor está sentindo-se? O malfeitor quase não tinha forças para responder à meiga princesa. Após fazer um grande esforço, ele disse sussurrando: Saibas que estou mal, gentil senhorita, e certamente irei sucumbir dentro de instantes. Portanto, gostaria que tu apanhaste esse saco de moedas de ouro que está preso à minha cintura. Por favor, a retires de minha cinta. A meiga princesa nesse instante se estarrece ao ouvir aquele sussurro e diz: Ora, senhor, tu não irás sucumbir, basta que tenhas fé em Deus e podes permanecer tranquilo, pois eu não estou desejando vossas preciosas moedas, me compreendes? O malfeitor continua sussurrando para Lina, dizendo: Gentil senhorita, sabes que gostaria de ofertá-la estas preciosas moedas em prova de minha gratidão para contigo. Por gentileza, aceite esta minha humilde oferta. Por seu Deus do céu, lhe imploro, pois jamais eu havia avistado uma dama tão bela e tão nobre de coração como sois vós, me compreendes? Lina apoia a cabeça do malfeitor sobre o seu colo e a banha com água fresca, dizendo: Senhor, saibas que tu ficarás curado, tenhas esperança. O malfeitor olha fixo para Lina e diz pausadamente em sussurros: Senhorita, por gentileza, queiras apanhar este saco de moedas de ouro que estás amarrado sobre minha cinta. A meiga princesa, mesmo contrariada, decide acatar o pedido daquele malfeitor enfermo. Na tentativa de acalmá-lo, ela diz com suavidade: Como queira, senhor, irei entregar-lhe estas moedas agora mesmo. A meiga princesa sente-se tímida ao estar tocando na cintura daquele cavaleiro tão esquisito. Ela ligeiramente consegue desprender o saco de moedas de sobre a calça do plebeu enfermo e diz: Tome, senhor, aqui está, suas moedas. Muito grata, nobre senhorita. Agora queiras conceder vossas mãos. Me dei vossas mãos por gentileza nesse instante. Lina sente-se tomada de desespero. E mesmo contrariada, ela estende as mãos macias e suaves para aquele malfeitor que ligeiramente segura fortemente sobre as mãos desta e diz com certa dificuldade: Gentil senhorita, gostaria que disseste-me de onde conheces aquele sujeito que estava contigo agora há pouco. Lina permanece atônita e estarrecida, pois aquele malfeitor a mantinha suas mãos presas em suas mãos ásperas. Ela tenta de todas as maneiras soltar suas mãos, mas infelizmente não consegue, e diz com suavidade: Sabes que eu o conheci no castelo dos Alcântaras, mas poderei eu saber por que desta pergunta, senhor? Aquele ser agonizante continua a sussurrar pausadamente, dizendo: Gentil
Senhorita, sabe que esse jovem salteador é muito conhecido nessa cidade por ser um cavaleiro solitário, pois ele invade castelo para salteá-los e também ele extermina todas as suas vítimas, sem piedade. Lina regala seus lindos olhos azuis e continua atenta ouvindo os sussurros daquele malfeitor que diz: Gentil senhorita, como vós é conhecedora? Eu também sou um bárbaro salteador de estrada, mas somente gostaria de dizer que este jovem cavaleiro que contigo estava, sois muito mais cruel que eu, portanto, fujas desse enquanto és tempo, minha querida. Lina sente-se mais estarrecida ainda. Eu, malfeitor, continuo a sussurrar, dizendo: Saibas que serei eternamente agradecido por vós haver me apoiado na minha derradeira hora. Que Deus lhe dê muitas felicidades, gentil senhorita. Gostaria que tu não confiaste demasiadamente nesse sujeito e procure esconder muito bem essas moedas que estou lhe ofertando da vista dele para a sua própria segurança e dos seus, pois se ele avistá-las, ele irá matá-la sem piedade. Irá exterminar você e os demais. Nesse instante, a meiga princesa fica pálida diante do relato daquele malfeitor, que proferia as coisas absurdas sobre o seu amado ser errôneo. Nesse instante, Lina suspira profunda e diz, mais entristecida ainda: Senhor, gostaria que soubesse que eu não estou desejando o seu ouro. Por gentileza, procure acalmar-se. O malfeitor continua segurando nas mãos de Lina fortemente, enquanto sussurra com dificuldade, dizendo: Gentil senhorita, saibas que ouvi aquele sujeito dizer-lhe que vossos amigos estão feridos. Logo ali adiante, é verdade? Sim, senhor, é verdade. Então será melhor vos apanhar estas moedas e escondê-la, porque vossos amigos certamente irão necessitar dela para alimentar-se. E com toda certeza, esse sujeito cruel, como eu bem o conheço, irás abandonar ti e seus companheiros. Ele jamais salteará para todos vocês. Eis um egoísta salteando somente para si. Lina mal conseguia compreender o que aquele homem sussurrava, mas nesse instante ela se desata a chorar entristecida e pensa em seu íntimo: Meu bom Deus, isto não poderá ser verdade. Afinal, aquele jovem cavalheiro aparentou ser tão bondoso e humano. Lina suspira profunda e diz com suavidade ao sujeito e diz: Senhor, por gentileza, pare de persistir, pois eu não desejo o vosso ouro. Nesse exato instante, o malfeitor deita a cabeça de lado e desfalece eternamente sobre aquela pedra. Lina, estarrecida, diz: Nossa, meu bom Deus, ele acabara de sucumbir diante dos meus olhos, que horror! Lina ouve um forte clamor dizendo: Senhorita Lina! Senhorita Lina! Lina se estarrece. Era Henry que estava a cramá-la. Nossa, o que farei, meu Deus? Mediante esta situação, Lina estava totalmente aterrorizada com o relato daquele malfeitor. Ela continua a pensar em alto tom. Ora, será mais prudente eu esconder estas moedas. Depois saberei o que fazer com estas, pois desta maneira ficarei mais tranquilizada. Henry novamente clama por Lina em alto tom, dizendo: Senhorita Lina, estáis me ouvindo? Lina, imediato, esconde as moedas daquele jovem ser errante que persiste em tomar posse do seu coração. E ela clama, dizendo: Acalme-se, senhor Henry, pois já estou a caminho.
A meiga princesa, mesmo aterrorizada, fecha os olhos do sujeito e diz: descansa na santa paz. Em seguida, a meiga princesa se levanta e dirige junto aos seus, que a aguardava. Instantes depois, Henry, ao vê-la, diz com ironia: ora, enfim, esta piedosa senhorita resolveu apartar daquele sujeito repugno. Afinal, cheguei até a imaginar que isto nunca ocorreria. Como podes observar, nobre senhorita, os seus amigos estão necessitando de sua ajuda, sabia? Lina, pela primeira vez, sente-se tomada de fúria e diz com voz firme: Senhor, queiras perdoar-me por haver deixado meus amigos sobre os seus préstimos, causando-lhe tanto desabores. O jovem Henry olha fixo para a amiga princesa Lina e diz com voz ponderada: Ora, senhorita Lina, vós sois sabedora que não estou dizendo estas palavras por mal. Saibas que apenas acho que aquele sujeito asqueroso não seja merecedor de tanta dedicação por vossa parte, me compreendes? Lina olha fixa para o jovem Henry e diz com voz suave: Senhor Henry, gostaria de notificar-lhe que minha majestosa mãe disseste-me o mesmo sobre a vossa pessoa. Portanto, eu relevei as palavras dela e o libertei. E como podes observar, já estamos no amanhecer e novamente tu és um homem livre. O jovem Henry sorri com ironia, dizendo: Ora, nobre senhorita, gostaria de dizer-lhe que estou muito grato a ti e também a sua gente, mas estou começando a achar que estás na minha hora de partir. Afinal, eu tenho uma ótima rotina de vida e não pretendo mudá-la por nada e por ninguém, me compreendes? A meiga princesa permanece entristecida e diz com firmeza: Senhor Henry, porventura já esquecera que acabara de prometer-me que mudaria o seu proceder quando o libertaste daquelas cordas? O jovem Henry olha fixo para a meiga princesa e diz esbravecido: Senhorita, tu estás equivocada, pois ouviste erroneamente. O jovem Henry se aproxima mais de Lina e diz com ironia: Saibas que eu somente mencionei há instantes atrás para ti que jamais tornaria a invadir o vosso enorme castelo real. Recorda-se, Vossa Alteza. Lina diz com voz embargada para o jovem Henry: Senhor, isto significa que tu continuarás invadindo o castelo, saqueando os alimentos e exterminando pessoas indefesas e inocentes? O jovem Henry olha esbravecido para a Lina e diz: Ouça bem, nobre senhorita, eu não estou recordando-me de haver pedido para vós libertar-me daquela prisão. Mas já que assim o fizeste, saibas que serei eternamente grato, esteja certa. E tem mais, nobre senhorita. Irei dar-lhe um bom conselho. Saibas que será mais prudente vós retornar para o vosso honroso habitar, pois jamais deverias ter abandonado o seu real habitar. Afinal, lá sempre viveste cercada dos melhores alimentos, das melhores vestes, bebeste das melhores águas. Se estáis imaginando que essa vida aqui desse lado é um brinquedo, infelizmente se equivocou. E também está equivocada ao meu respeito, pois sou um plebeu rebelde e jamais me sujeitarei a ser a distração de uma princesa mimada, como vós sois, me compreendes? Os olhos de Lina ligeiramente ficam repletos de lágrimas ao ouvir aquelas palavras duras vinda de seu amado ser errôneo. Ela suspira profundo e diz com voz meiga: Senhor Henry, queiras perdoar-me. Afinal, eu somente havia imaginado que tu ao menos seria capaz de compreender-me. No meu porquê, tomei a resolução de abandonar meu luxuoso habitar nesta noite que se fora, mas infelizmente me equivoquei contigo. Henry, apesar de estar penalizado com o choro da amiga princesa, diz com ironia:
Bela senhorita, ouça-me com atenção. Logo, logo, vossa majestosa mãe irá despertar-se do seu sono real e certamente sentirá falta de vossa alteza, ou melhor, da única filha, herdeira do trono dos Alcântaras. Ela imediato ordenará para que toda a guarda daquele enorme castelo rastreiem toda essa cidade à vossa procura e certamente eles sairão derrubando cabeça de pessoas inocentes atrás de ao menos um pequeno sinal vosso. Me compreende, senhorita? A meiga princesa, entristecida, se desata a chorar. Henry sente-se comovido com o choro magoado da bela princesa e diz com suavidade: Nobre senhorita Lina, saibas que vós sois muito bela e formosa, portanto, se eu permanecer perto de ti, certamente irei namorar-me profundamente, e isto será a minha perdição. Lina olha entristecida para o jovem Henry, que continua a dizer-lhe: Por esta razão irei embora, antes que este mal ocorra em minha vida. Mas podes ficar tranquilizada, pois os vossos amigos já estão a salvo. Afinal, utilizei meus braços fortes e musculosos para retirar seus amigos dos destroços da sua bela carruagem, repleta de luxo e requinte, vossa alteza. O jovem Henry olha para Lina e pensa em seu íntimo: Nossa, esta dama é muito bela. Estou totalmente enfeitiçado por ela, mas isto é impossível. A mim, afinal, sou um salteador de castelos, e esta formosa dama eis uma legítima alteza francesa. Lina chora entristecida e mantém-se em silêncio, enquanto o jovem Henry suspira profundo e diz com suavidade: Está certo, belíssima princesa, irei confessar-lhe que eu jamais havia sentido por outra dama o que estou sentindo por ti, nesse exato instante, mas infelizmente isto é impossível, pois vós sois uma princesa e eu um salteador. Portanto, não poderei permanecer com esses pensamentos insanos. Afinal, quem sairá mal nessa história toda, certamente serei eu que sou um plebeu, me compreendes? Lina estava totalmente chorosa. Henry enxuga as lágrimas que escorrem do rosto da meiga princesa com a ponta de seu dedo e diz com voz meiga: Por Deus, bela princesa, não chores, afinal deves meditar ao menos em minha posição perante vossa alteza, está certo? Lina, nesse instante, empurra a mão de Henry com certa agressividade e sobre sua face diz esbravecida: Ora, ser errôneo, estás a esquecer-se que eu não sou mais vossa alteza. Gostaria que soubesse disso também. Peço gentilmente que siga o vosso caminho. Afinal, eu, quem estou temendo muitíssimo de namorar-me por ti, porque és um salteador borra-botas e inútil. Henry arregala os olhos repleto de indignação, ouvindo aquele tom de voz expresso por aquela frágil e indefesa dama, que gravemente fere vossa autoridade de cavalheiro. A bela princesa Lina nem se dá conta do imenso risco que estaria correndo, proferindo aquelas palavras tão ofensivas para um jovem salteador. Henry, tomado de fúria, segura fortemente ao braço frágil de Lina, que continua a dizer-lhe, esbravecida com ironia: Senhor Henry, saibas que eu desejo muitíssimo enamorar-me por um cavaleiro bravo, lutador, guerreiro e, acima de tudo, corajoso. Nossa, seu inútil, como tu estás muito longe disto, sabia? O jovem Henry aperta o braço de Lina fortemente, pois ele estava possesso de ódio, e diz com voz firme: Senhorita manhosa, saibas que inútil sois vós. Afinal, nem se dá conta das barbarias que acabara de proferir a mim, desta boca insolente. Estás me ouvindo? Henry aperta fortemente o braço de Lina, que arregala seus lindos olhos azuis, estarrecida, mas o jovem salteador continua a dizer esbravecido: Sua insana, saibas que eu jamais serei um borra-botas, e se porventura não conheces a mim, é melhor informar-se a meu respeito, pois logo saberá quem sou. Porém, posso lhe adiantar, sou um guerreiro selvagem, afinal nunca refugiei de minhas batalhas, portanto, a única coisa que eu não desejo é modificar o meu viver por uma dama tola e inútil como vós sois. Afinal, sempre obtiveste tudo na vida, mimada. Não sabes e nem pode imaginar como é a vida longe do luxo daquele castelo que sempre habitou. Saibas que eu sou salteador e tenho muito orgulho disto.
E certamente se eu ficasse do vosso lado, teria que saltear até mesmo o impossível para satisfazer as suas vontades de dama ridícula. Lina chorosa tenta livrar-se das mãos firmes de Henry, mas ela não consegue. E agoniada ela clama em forte tom, dizendo: Solte-me, seu grosseiro estúpido! Estais machucando-me! Henry sorri ironicamente enquanto aperta com mais força os braços de Lina, que grita chorosa, dizendo: Ai, meus braços! O jovem salteador em imediato solta os braços de Lina e sorri gostosamente, dizendo: Como sois manhosa, Vossa Alteza, afinal, tu és uma dama muito tola. A mais tola que eu já conheci, pois somente em tocá-la diz que estou a machucá-la. Lina, totalmente chorosa, olha para Henry e diz com voz embargada: Senhor Henry, saibas que os meus braços estão doendo muitíssimo, pois tamanha foste a força que colocaste para apertá-lo. Até mesmo o cavalheiro teria sentido o apertão. O jovem Henry sorri e diz: Realmente és muito frágil, essa bela Alteza. O jovem Henry sorri tomado de ironia. Lina sente-se mais enfurecida ainda. Neste breve instante, a serviçal Yara se aproxima deles e diz com voz firme: Querem parar com essa discussão tola, pois não estão observando que a senhora Elsa está necessitando de muita ajuda? Lina, entristecida, olha fixa para a Yara e diz: Senhorita Yara, porventura, tu juntamente com minha amada Elsa, sofreram algum ferimento grave durante a queda de nossa carruagem? Ora, Vossa Alteza, saibas que eu já estou totalmente recuperada, mas a sua mucama, Elsa, aparenta estar muito enferma, coitada, pois está ardendo em febre e gemendo por demais, portanto necessitaremos encontrarmos um curandeiro rapidamente antes que essa venha a sucumbir. Lina chora entristecida enquanto o jovem Henry diz com voz firme: Senhorita Yara, saibas que eu irei em busca de um curandeiro que possa curar essa boa senhora. Henry ligeiramente monta sobre o lombo do cavalo que ali estava. Enquanto isso, Lina observa-os atenta e diz com firmeza: Ora, senhor Henry, por que estáis faltando com a verdade? Afinal, sou sabedora que tu estás fugindo, seu covarde. O jovem salteador olha para Lina com semblante rusco e diz com voz firme: Olha, Vossa Alteza Manhosa, pense da maneira que lhe convir, pois gostaria de notificá-la que sua opinião não me importa em nada, me compreendes? Tu és um asqueroso cavalheiro.